Fala galera ligada aqui no Velocidade em Foco TV, o seu novo canal de entretenimento de automobilismo aqui no YouTube. E depois do nosso top 10 pilotos brasileiros pós Ayrton Senna, estamos de volta com uma pauta para você que é fã de Fórmula 1, que acompanhou de perto as conquistas destes excelentes pilotos aqui representados e que no final se pergunta: mas cadê o título? Começa agora para vocês, top 10 campeões sem título. Roda a vinheta. Mas antes de tudo, vamos aos critérios utilizados para a construção do top 10 campeões sem título. O trabalho visa a comparação entre pilotos campeões mundiais versus os campeões sem título, com base nas conquistas obtidas por esses pilotos em suas carreiras na Fórmula 1, tais quais melhores posições alcançadas nos campeonatos disputados, número de vitórias, número de pódios, número de pole positions, quantidade de GPs disputados, pontuação obtida na carreira vezes 10 dividido pelo número de GPs disputados, além do fator longevidade, onde dividiremos a pontuação final obtida na soma dos critérios anteriores pelo número de temporadas disputadas. E para nível de comparação e ranqueamento dos top 10 campeões sem título, escolhemos 4 campeões mundiais como referência: o sul-africano Jody Scheckter, campeão mundial de 1979 pela Ferrari, o australiano Alan Jones, campeão mundial de 1980 pela equipe Williams, o sueco Keke Rosberg, campeão mundial de 1982, também pela equipe Williams, e o canadense Jacques Villeneuve, campeão mundial de 1997, encerrando o ciclo de títulos mundiais do time de Frank Williams na Fórmula 1. E para enfrentar os campeões mundiais de referência, eles, os top 10 campeões sem título do Velocidade em Foco TV. O britânico Stirling Moss, representante das décadas de 1950 e 1960. O argentino Carlos Reutemann, representando as décadas de 1970 e 1980. O canadense Gilles Villeneuve, representando as décadas de 1970 e 1980. O austríaco Gerhard Berger, representando as décadas de 1980 e 1990. O nosso representante brasileiro Rubens Barrichello, representando as décadas de 1990, 2000 e 2010. O escocês voador David Coulthard, representante das décadas de 1990 e 2000. O alemão Ralf Schumacher, representando as décadas de 1990 e 2000. O colombiano Juan Pablo Montoya, representante da década de 2000, o australiano Mark Webber, representante das décadas de 2000 e 2010, além do nosso Felipe Massa, também representando as décadas de 2000 e 2010. E na primeira fase da batalha dos campeões versus campeões sem título, Keke Rosberg, o campeão mundial de 1982, enfrentará 3 feras para a definição das posições 10, 9 e 8 do nosso ranqueamento, que são Ralf Schumacher, Gilles Villeneuve e Felipe Massa. Então, vamos ao que interessa: Keke Rosberg versus Ralf Schumacher. No comparativo das conquistas obtidas durante a carreira, Keke Rosberg leva ligeira vantagem sobre Ralf Schumacher e impõe ao alemão a única derrota de um campeão sem título para um campeão de referência. Foram um título mundial para Rosberg contra nenhum para Ralf Schumacher, empate em 0-0 no número de vice-campeonatos mundiais, um terceiro lugar na temporada a favor de Rosberg contra nenhum para o alemão, 2 quartos lugares na temporada a favor de Ralf Schumacher contra nenhum de Rosberg, 6 vitórias para o alemão contra 5 para o sueco, foram 3 vitórias em circuitos históricos, os templos, para Ralf Schumacher contra 1 para Keke Rosberg, 27 pódios contabilizados a favor de Ralf Schumacher contra 17 para Keke Rosberg, 6 pole positions para Ralf contra 5 para Rosberg, e no critério dos pontos obtidos na carreira, dividido pelo número de GPs, Ralf leva consigo a média de 18,7 pontos por GP, contra 12,46 de Keke Rosberg. E dividindo a pontuação obtida por cada piloto pelo número de temporadas, Ralf Schumacher ocupa a 10ª posição do top 10 campeões sem título, com 719,82 pontos, contra 795,82 de Keke Rosberg. E agora, para a definição da 9ª posição do nosso top 10 campeões sem título, a batalha é entre Suécia e Canadá, ou
Keke Rosberg versus Gilles Villeneuve. Foram um título mundial para Keke Rosberg, contra nenhum para Gilles Villeneuve, um vice-campeonato mundial para Villeneuve, contra nenhum para Rosberg, um terceiro lugar no campeonato a favor de Keke Rosberg, contra nenhum para Gilles Villeneuve, empate em 0 a 0 no número de quartos lugares na temporada, entre o sueco e o canadense. 6 vitórias a favor de Gilles Villeneuve contra 5 para Keke Rosberg, 2 vitórias em circuitos históricos, os templos, para Villeneuve contra 1 para Rosberg, 17 pódios contabilizados a favor de Keke Rosberg contra 13 para Gilles Villeneuve, 5 pole positions para o sueco contra 2 para o canadense. No critério de pontos obtidos na carreira dividido pelo número de GPs disputados, Villeneuve leva a média de 15,73 pontos por GP contra 12,46 de Keke Rosberg. E dividindo a pontuação obtida por cada piloto pelo número de temporadas, Villeneuve ocupa a 9ª posição do top 10 campeões sem título, com 869,28 pontos contra 795,82 de Keke Rosberg. E para a definição do 8º colocado do nosso ranking top 10 campeões sem título, Keke Rosberg enfrenta o vice-campeão mundial de 2008, o brasileiro Felipe Massa. Foram um título mundial para Rosberg contra nenhum para Felipe Massa, um vice-campeonato mundial para Felipe Massa contra nenhum para Rosberg, empate em 1 a 1 no número de terceiros lugares no campeonato entre o sueco e o brasileiro, um quarto lugar na temporada a favor de Felipe Massa contra nenhum para Keke Rosberg, 11 vitórias a favor do brasileiro contra 5 para o sueco, 3 vitórias em circuitos históricos, os templos, para Felipe Massa contra 1 para Keke Rosberg, 41 pódios contabilizados a favor de Felipe Massa contra 17 para Keke Rosberg, 16 pole positions para o brasileiro contra 5 para o sueco. No critério de pontos obtidos na carreira, dividido pelo número de GPs disputados, Felipe Massa leva a média de 42,90 pontos por GP contra 12,46 de Keke Rosberg. E dividindo a pontuação obtida por cada piloto pelo número de temporadas, Felipe Massa ocupa a 8ª posição do top 10 campeões sem título, com 889,52 pontos, contra 795,82 de Keke Rosberg. E agora vamos para a segunda fase da batalha campeões versus campeões sem título, onde Jacques Villeneuve, o campeão mundial de 1997, enfrentará 3 nomes de peso para a definição das posições 7, 6 e 5 do nosso ranking, que são eles Rubens Barrichello, Gerhard Berger e Mark Webber. Então, vamos ao que interessa, Jacques Villeneuve versus Rubens Barrichello. No comparativo das conquistas obtidas durante a carreira, Rubens Barrichello impõe importante vantagem sobre Jacques Villeneuve e dá sequência a uma série de vitórias de um campeão sem título sobre um campeão mundial de referência. Foram um título mundial para Jacques Villeneuve contra nenhum para Rubens Barrichello, 2 vice-campeonatos mundiais para Rubinho contra 1 para Villeneuve, 2 terceiros lugares na temporada para Rubens Barrichello contra nenhum para Jacques Villeneuve, um quarto lugar no campeonato para Barrichello contra nenhum para Villeneuve, empate em 11 a 11 no número de vitórias entre o canadense e o brasileiro, 8 vitórias em circuitos históricos, os templos, para Rubinho contra 4 para Villeneuve, 68 pódios contabilizados a favor de Barrichello contra 23 a favor de Villeneuve, 14 pole positions para Rubens Barrichello contra 12 para Jacques Villeneuve. No critério de pontos obtidos na carreira, dividido pelo número de grandes prêmios disputados, Rubinho leva a média de 20,18 pontos por GP contra 14,24 de Jacques Villeneuve. E dividindo a pontuação obtida por cada piloto pelo número de temporadas, o Rubinho ocupa a 7ª posição no top 10 campeões sem título, com 1.043,16 pontos contra 946,74 de Jacques Villeneuve. E para a definição do 6º colocado do nosso ranking top 10 campeões sem título, Jacques Villeneuve enfrenta o eterno companheiro de Ayrton Senna nos tempos de McLaren, Gerhard Berger. Foram um título mundial para Jacques Villeneuve contra nenhum para Gerhard Berger, um vice-campeonato mundial para Villeneuve contra nenhum para Berger, 2 terceiros lugares na temporada para Gerhard Berger contra nenhum para Jacques Villeneuve, 2 quartos lugares no campeonato para Berger contra nenhum para Jacques Villeneuve. Ligeira vantagem para Jacques Villeneuve no número de vitórias, com 11 contra 10 para Gerhard Berger, 5 vitórias em circuitos históricos, os templos, para Berger contra 4 para Villeneuve.
48 pódios contabilizados a favor do austríaco contra 23 a favor do canadense. Empate em 12-12 no número de pole positions entre Berger e Villeneuve. No critério de pontos obtidos na carreira dividido pelo número de grandes prêmios disputados, Berger leva a média de 18,24 pontos por GP contra 14,24 de Jacques Villeneuve. E dividindo a pontuação obtida por cada piloto pelo número de temporadas, Gerhard Berger ocupa a sexta posição do nosso top 10 campeões sem título, com 1.065,58 pontos contra 946,74 de Jacques Villeneuve. E agora, para a definição do quinto colocado do ranking top 10 campeões sem título, Jacques Villeneuve encara o eterno escudeiro de Sebastian Vettel nos tempos de Red Bull, o australiano Mark Webber. Foram um título mundial para Jacques Villeneuve contra nenhum para Mark Webber. Um vice-campeonato mundial para Villeneuve contra nenhum para Webber. 2 terceiros lugares na temporada para Mark Webber contra nenhum para Jacques Villeneuve. Um quarto lugar no campeonato para Mark Webber contra nenhum para Villeneuve. Vantagem para Jacques Villeneuve no número de vitórias, com 11 contra 9 de Mark Webber. 7 vitórias em circuitos históricos para Mark Webber contra 4 para Villeneuve. 42 pódios contabilizados a favor do australiano contra 23 a favor do canadense. Ligeira vantagem para Mark Webber no número de pole positions, com 13 contra 12 de Jacques Villeneuve. No critério de pontos obtidos na carreira, dividido pelo número de grandes prêmios disputados, Webber leva a média de 48,27 pontos por GP contra 14,24 de Jacques Villeneuve. E dividindo a pontuação obtida por cada piloto pelo número de temporadas, Mark Webber ocupa a quinta posição do nosso top 10 campeões sem título, com 1.208,18 pontos contra 946,74 de Jacques Villeneuve. E agora vamos para a terceira fase da Batalha dos Campeões versus Campeões sem título, onde Alan Jones, o campeão mundial de 1980, enfrentará 2 excelentes pilotos para a definição das posições 4 e 3 do nosso ranqueamento, que são o escocês voador David Coulthard e o hermano argentino Carlos Reutemann. E então, chegou a hora. Alan Jones versus David Coulthard. No comparativo das conquistas obtidas durante a carreira, David Coulthard impõe expressiva vantagem sobre Alan Jones e dá sequência ao que vem sendo a tônica deste top 10, a série de vitórias de um campeão sem título sobre um campeão mundial de referência. Foram um título mundial para Alan Jones, contra nenhum para David Coulthard. Um vice-campeonato mundial para Coulthard, contra nenhum para Alan Jones. 4 terceiros lugares na temporada para David Coulthard, contra 2 para Alan Jones. Um quarto lugar no campeonato para o escocês, contra nenhum para o australiano. Ligeira vantagem para David Coulthard no número de vitórias, com 13 contra 12 para Alan Jones. Empate em 7-7 no número de vitórias em circuitos históricos, entre Alan Jones e David Coulthard. 62 pódios contabilizados a favor de Coulthard contra 24 a favor de Alan Jones. 12 pole positions para David Coulthard contra 6 para Alan Jones. No critério de pontos obtidos na carreira, dividido pelo número de grandes prêmios disputados, Coulthard leva a média de 21,65 pontos por GP contra 17,60 de Alan Jones. E dividindo a pontuação obtida por cada piloto pelo número de temporadas, David Coulthard ocupa a quarta posição do nosso top 10 campeões sem título, com 1.401,44 pontos contra 1.221,76 de Alan Jones. E agora, para a definição do medalhista de bronze do top 10 campeões sem título, Alan Jones encara o nosso hermano argentino, Carlos Reutemann. Foram um título mundial para Alan Jones contra nenhum para Carlos Reutemann. Um vice-campeonato mundial para Reutemann contra nenhum para Jones. 3 terceiros lugares na temporada para Reutemann contra 2 para Alan Jones. Um quarto lugar no campeonato para o argentino contra nenhum para o australiano. Empate em 12-12 no número de vitórias entre Alan Jones e Carlos Reutemann. Ligeira vantagem para Alan Jones no número de vitórias em circuitos históricos, com 7 contra 6 para Carlos Reutemann. 45 pódios contabilizados a favor de Reutemann contra 24 de Alan Jones. Novamente um empate, agora por 6-6,
no número de pole positions entre Alan Jones e Carlos Reutemann. No critério de pontos obtidos na carreira, dividido pelo número de grandes prêmios disputados, Reutemann leva a média de 21,08 pontos por GP, contra 17,60 de Alan Jones. E dividindo a pontuação obtida por cada piloto pelo número de temporadas disputadas, Carlos Reutemann ocupa a terceira posição do nosso top 10 campeões sem título, com 1.547,37 pontos, contra 1.221,76 do campeão de referência, Alan Jones. E agora vamos para a fase final da Batalha dos Campeões versus Campeões sem título, onde Jody, o troglodita Scheckter, campeão mundial de 1979, enfrentará aquele que é reconhecido como o maior campeão sem título de todos os tempos, Sir Stirling Moss, além de um nome conhecido e aclamado por muitos torcedores no Brasil, o colombiano Juan Pablo Montoya. Então, Jody Scheckter versus Juan Pablo Montoya. No comparativo das conquistas obtidas durante a carreira, Juan Pablo Montoya impõe expressiva vantagem sobre Jody Scheckter no quesito tempo de carreira, tendo superado a pontuação do campeão mundial de referência em apenas 6 temporadas disputadas na Fórmula 1. Foram um título mundial para Jody Scheckter, contra nenhum para Juan Pablo Montoya. Um vice-campeonato mundial para Scheckter, contra nenhum para Montoya. Empate em 2-2 no número de terceiros lugares na temporada, entre o sul-africano e o colombiano. Um quarto lugar no campeonato para Juan Pablo Montoya, contra nenhum para Jody Scheckter. 10 vitórias para Scheckter, contra 7 para Juan Pablo Montoya. Ligeira vantagem para Montoya no número de vitórias em circuitos históricos, com 7 contra 6 para Jody Scheckter. Ligeira vantagem para Jody Scheckter no número de pódios contabilizados, com 33 contra 30 para Juan Pablo Montoya. Foram 13 pole positions para o colombiano contra 3 para o sul-africano. No critério de pontos obtidos na carreira, dividido pelo número de GPs disputados, Montoya leva a média de 32,31 pontos por GP, contra 21,76 de Jody Scheckter. E dividindo a pontuação obtida por cada piloto pelo número de temporadas, Juan Pablo Montoya ocupa a segunda posição do nosso top 10 campeões sem título, com incríveis 1.847,05 pontos, contra 1.563,52 do campeão de referência Jody Scheckter. E agora, colocando à prova as informações que dão conta de que o britânico é o maior campeão sem título de todos os tempos, Jody Scheckter cumpre a formalidade e entrega a medalha de ouro para Sir Stirling Moss. Foram um título mundial para Scheckter, contra nenhum para Stirling Moss. 4 vice-campeonatos mundiais para Stirling Moss, contra 1 para Jody Scheckter. 3 terceiros lugares na temporada para Stirling Moss, contra 2 para Jody Scheckter. Empate em 0-0 no número de quartos lugares no campeonato. 16 vitórias para o britânico, contra 10 para o sul-africano. 8 vitórias em circuitos históricos para Moss, contra 6 para Scheckter. Vantagem para Scheckter no número de pódios contabilizados, foram 33 contra 24 para Stirling Moss. 16 pole positions a favor de Stirling Moss, contra 3 a favor de Jody Scheckter. No critério de pontos obtidos na carreira, dividido pelo número de GPs disputados, Moss leva a média de 27,44 pontos por GP, contra 21,76 de Jody Scheckter. E dividindo a pontuação obtida por cada piloto pelo número de temporadas, Sir Stirling Moss ocupa a posição de honra do nosso top 10 campeões sem título, com incríveis 1.893,40 pontos contra 1.563,52 de Jody Scheckter. E o grid do nosso top 10 campeões sem título ficou assim: na primeira posição, Stirling Moss, 1.893,40 pontos. Em segundo, Juan Pablo Montoya, 1.847,5 pontos. Em terceiro, Carlos Reutemann, 1.547,37 pontos. Na quarta posição, David Coulthard, 1.401,44 pontos. Na quinta posição, Mark Webber, 1.208,18 pontos. Sexta posição é de Gerhard Berger, 1.065,58 pontos. Em sétimo lugar, Rubens Barrichello, 1.043,16 pontos. Em oitavo lugar, Felipe Massa, 889,52 pontos. Na nona posição, Gilles Villeneuve, 869,28 pontos. E fechando o ranking do top 10 campeões sem título, Ralf Schumacher com 719,82 pontos.
E se você curtiu o nosso Top 10 Campeões Sem Títulos, se inscreve em nosso canal, ative as notificações que já já tem mais conteúdo para você aqui no Velocidade em Foco TV.